O importante aqui é a gente lembrar, né, porque a política equivocada da esquerda, principalmente do PT, ela faz com que as pessoas não consigam apreender o que acontece na situação política. Esses golpes criminosos, que foram o maior atentado contra as nações mundiais de todos os tempos, né, de todo o século XX, maior atentado, o mais criminoso, eles foram organizados e realizados por aquilo que as pessoas hoje chamam de democratas. Né? Foi o imperialismo democrático. Né? Aqui nós não vamos fazer distinção entre os governos republicanos e os governos do Partido Democrata, porque tanto um como o outro eram absolutamente criminosos, golpistas e tudo mais. Pelo imperialismo europeu também democrático, pelo imperialismo japonês também democrático. Com isso daí no plano internacional. Né? É importante destacar isso, embora seja uma coisa assim óbvia, né? Banal. A história não há como se contrapor a isso. Né? É importante destacar porque há hoje em dia toda uma campanha política dizendo que esse pessoal merece toda a nossa confiança, que eles são a salvação da democracia no mundo. Né? O que é visivelmente um engodo. Né? Um engodo absoluto. Nós temos que ainda enfatizar o seguinte: em todos esses países, né, os golpistas e os governos golpistas, eles não foram governos do pessoal que hoje em dia é chamado de extrema-direita. Eles foram governos do pessoal que hoje é chamado de democratas. Né? No Brasil, por exemplo, a Rede Globo, que foi um dos pilares do regime militar, é apresentada como defensora da democracia. Né? Todo o setor do grande capital que se beneficiou do golpe de 64 e do regime militar, hoje é apresentado como sendo democrata. A ameaça viria não deles. Eles vão, segundo os ideólogos da esquerda pequeno-burguesa, petista, a ameaça não viria dessa gente. Né? A ameaça viria de grupos que são muito mais fracos do ponto de vista político e social, que seria a extrema-direita. Né? A extrema-direita, na tese deles, iria derrotar todo esse complexo econômico, político e social e impor aí uma ditadura fascista, a revelia do imperialismo mundial. Né? Então, isso é uma política que serve para desorientar profundamente todas as pessoas e preparar a derrota de todo mundo, principalmente dos trabalhadores. Né? A esquerda ela está procurando educar a população, né? As lideranças de esquerda, me refiro, né? Está procurando educar a população para acreditar que os seus piores inimigos são seus amigos, que nós devemos confiar neles, que nós devemos dar a eles poderes excepcionais para que eles façam o bem para o mundo, que nós devemos dar a eles poderes ditatoriais para que eles possam combater a ameaça de golpes. Quer dizer, é uma inversão da realidade total e completa. Né? Total e completa. Alguém poderia dizer, não, mas a situação mudou. Naquela época, né, o imperialismo norte-americano, ele impunha ditaduras. Hoje ele é a favor da democracia, o que é uma história, é um conto de fadas para crianças, logicamente. Quem é que vai acreditar nisso? Né? É mais fácil, né, a onça pintada perder as pintas do que o imperialismo se transformar numa força democrática. O imperialismo é, pela sua própria natureza,
uma força política totalitária. Né? Queria chamar a atenção também para um outro fato que está relacionado com esse. Não, queria completar o raciocínio anterior, que é o seguinte. Então, isso aí seria uma coisa do passado, remoto. Só que, né, a realidade, ela teima em contradizer essas falsificações políticas. Nós estamos aqui no ano de 2025 e 9 anos atrás, os mesmos autores de golpes de Estado deram no Brasil um golpe de Estado derrubando o governo democrático da Dilma Rousseff. Né? Os heróis da democracia, isso daí já não é uma coisa de 60 anos atrás, tá certo? É uma coisa de 9 anos atrás. Todo mundo que está atuante na política já estava vivo naquela época. Né? Os atores do golpe de Estado de 2016, eles estão aí, estão todos aí. Michel Temer, o PMDB, o PSDB. E, vejam vocês que coisa estranha. Um dos autores do golpe de Estado de 2016 é hoje apresentado como um pilar da democracia. Como é que pode ser isso? Então, isso aqui o pessoal fala tanto em desinformação, né? A gente deveria, então, criar a categoria da desinformação ideológica e política. Porque isso daqui é uma falsificação da história grotesca e uma falsificação da realidade grotesca. Nesse exato momento, no mundo inteiro, essas mesmas forças que as pessoas estão falando aqui hoje, que são defensoras da democracia, estão realizando golpes de Estado em vários países do mundo. Nós tivemos aqui o caso mais recente, mas está muito longe de ser o único, é o caso da Romênia, onde o candidato era um candidato de direita, né? Mas era um candidato de direita que era contra a OTAN, né? Que é próximo politicamente da Rússia. Ele ganhou a eleição, o Supremo Tribunal romeno cancelou, anulou a eleição, chamou novas eleições, colocou o candidato vitorioso na cadeia para que o seu candidato pudesse ganhar. Isso também não aconteceu, não foi nem 9 anos atrás, foi a semana passada. Aí alguém poderia dizer, bom, isso é um caso isolado. Não é um caso isolado. Nós temos a mesma situação na Armênia, na Geórgia, num monte de lugares no mundo inteiro acontecendo. Quer dizer, no exato momento em que as pessoas estão dando por aí, né, golpes de Estado por todos os lados, no Brasil, a esquerda brasileira vem dizer que essa gente é o seguro contra a ditadura fascista. É uma farsa total e completa. A esquerda, que se diz revolucionária, ela fica quietinha. Em parte porque eles apoiaram, inclusive, o golpe de 2016. Né? Segundo eles, o golpe de 2016 não foi a CIA que fez, não foi o FBI, não foi o Michel Temer, não foi o PSDB, não foram os bancos, não foi o grande capital, não foi a Rede Globo. Segundo eles, quem fez o golpe de 2016 foi o povo. E não era um golpe, era uma revolução. Então aí é difícil também que eles vejam golpes em outros lugares, porque se o golpe, né, acerta o nariz deles em casa, como é que eles vão ver o golpe em outros lugares? Quando eles não viram aqui. É difícil, né? O problema, né, do golpe militar de 64, a grande questão... Não, tem uma outra coisa a falar antes de tirar uma conclusão. Uma coisa que me incomoda sempre que eu leio determinadas avaliações da Segunda Guerra Mundial é o seguinte:
mostrar que a coligação que derrotou a Alemanha nazista, né, derrotou a Alemanha nazista em nome da democracia. Isso é muito difícil de você engolir. Tudo bem. Derrotar o fascismo, quando ele invade a União Soviética, foi uma coisa importante, foi uma vitória? Sim, sem dúvida nenhuma. Seria absurdo minimizar esse problema. Mas daí a tirar a conclusão, né, de que a coligação do imperialismo com a burocracia soviética fosse no mundo uma força democrática é um abuso. Na realidade, do ponto de vista geral, tirando a União Soviética de lado, o que nós tivemos foi a substituição de um imperialismo agressivo por um imperialismo ainda mais agressivo. Se nós formos ver o que a Alemanha nazista fez no mundo, né, nos 12 anos de regime hitlerista, é um piquenique perto daquilo que os Estados Unidos, Inglaterra e o bloco imperialista vão fazer depois. Um piquenique. Não adianta tentar ofuscar essa realidade. A Alemanha nazista impôs a ditadura em vários países, uma ditadura brutal. Mas não chega nem perto do número de países que o imperialismo dito democrático vai impor ditaduras tão brutais quanto depois da Segunda Guerra Mundial. São centenas de golpes de Estado. São ditaduras muito brutais. Algumas dessas ditaduras mataram mais de 500 mil de pessoas, como é o caso da Indonésia. Então, né, é um esforço de confusão e de desorientação apresentar essas arbitrariedades políticas. Né? Nós estamos, nesse momento aqui, diante de uma situação política mundial importante. Né? Nós temos aí um imperialismo em crise, o imperialismo, né, que dominou de uma maneira brutal todos os países do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, esse bloco imperialista está em crise, está numa situação difícil. Eles perderam as eleições em casa, nos Estados Unidos. Na Europa, eles têm a maior dificuldade de manter os regimes políticos funcionando. Né? Eles perderam importantes batalhas militares no Iraque, no Afeganistão, né? Na Ucrânia, em Gaza. Quer dizer, é uma situação caótica. E aí vem a esquerda para tentar resgatar esse pessoal. Uma das coisas mais odiosas que a gente ouve é o seguinte, que o que nós estamos vendo aqui não é uma crise do imperialismo. Não. O que nós estamos vendo aqui é uma disputa interimperialista. Né? Tiraram de dentro da cartola, como se fosse um truque de mágica, né? Que o mágico tira um coelho da cartola, o imperialismo chinês e russo. Não sei por que não falam também do imperialismo iraniano, né? Talvez até do imperialismo venezuelano, vai saber. Tiraram como um truque de mágico esse imperialismo da cartola. E a hora que o imperialismo está numa crise muito aguda, a esquerda arrumou um pretexto para novamente apoiar o imperialismo, como fez Stalin depois da Segunda Guerra Mundial. Qual que é o pretexto? Que não é uma crise do imperialismo, é uma disputa entre blocos imperialistas rivais.